E aquilo não fazia sentido para mim, né, desde criança. Então eu comecei a questionar, eu comecei a querer entender o porquê da pobreza. Então, conforme eu fui crescendo, conforme eu fui evoluindo, eu escolhi que a pobreza ela não tinha começado em mim, mas ela ia acabar em mim. E isso é um ponto que eu vejo muitas pessoas ainda terem um bloqueio, porque muitas pessoas se sentem culpadas quando elas têm algo, né? E observam que alguém não tem algo e acreditam que isso é responsabilidade dela. Então, esses bloqueios mentais, né? Eu acredito que são os mais complicados. E como é que é essa questão desses primeiros bloqueios mentais, a remoção deles, né? No caso da escassez, porque o que você comentou é algo que estava enraizado, e isso está enraizado em muitas pessoas, né? Uhum. Como é que é essa primeira partida, né? Esse ponto de partida para liberar esses bloqueios mentais que são tão incisivos, né? Não foi da noite para o dia, foi um processo, né, que aconteceu ao longo de toda a minha vida, infância, adolescência, fase adulta. Tudo começou com esses questionamentos. E esses questionamentos me traziam muita dor, porque eles faziam com que eu brigasse muito com os meus avós. Meus avós da igreja, minha avó ali beata da igreja, e eu já nasci com uma mediunidade muito forte, então eu via muitas coisas, sentia muitas coisas, um mundo que era desconhecido para eles. Então toda vez eu sentia muito medo, porque a frequência vibracional da minha casa era baixa, automaticamente eu via muitas coisas negativas. Sempre que eu questionava meus avós e falava que eu estava vendo, e gritava de madrugada e pedia ajuda, eles falavam: "Menina, isso aí é falta de Deus no coração. Se você tivesse rezando mais, se você tivesse indo mais para a igreja, você não ia ver essas coisas". Então eu comecei a ficar doente, eu fui adoecendo, eu tive depressão, eu tentei tirar minha vida algumas vezes enquanto criança. E o que fez eu não tirar a minha vida foi justamente a crença religiosa. O meu avô, ele lia o Apocalipse para mim quando eu era criança. Então ele não lia livrinhos, né, de contos. Ele queria me explicar o mundo sobre a perspectiva dele. Então ele lia Apocalipse dizendo que se a gente não fosse para a igreja, se a gente não batizasse, se a gente não vivesse aquela vida ali para Deus, nós queimaríamos eternamente no fogo do inferno. E eu tinha muito medo daquilo, porque ele lia, eu conheço o Apocalipse de frente para trás, de trás para frente, então eu pensava: "Se eu sair daqui, aqui eu ainda tenho algum controle. E se eu sair daqui e realmente for queimar eternamente?". Então, a dor, a tristeza, a depressão, essa mediunidade, ao longo dos anos, foi me fazendo buscar informação. Então, conforme eu cheguei